Nós vamos conversar agora com o deputado Mendonça Prado, a esse respeito, ele que recentemente esteve em Salvador e acompanhou de perto as negociações da polícia. Deputado, seja bem-vindo ao programa, sempre um prazer recebê-lo. Finalmente, a greve acabou, né, no Rio, na Bahia, a Bahia que vinha aí em um clima muito tenso, com muitas mortes acontecendo pelo Estado, enfim. Polícia em greve, claro, representa total insegurança para a população. E aí o senhor esteve lá, tentou ajudar, mas viu que as coisas dependem muito mais, né, do interesse dos principais gestores do que uma simples mediação. Não é uma coisa tão simples para se resolver, não é, deputado? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos telespectadores. André, eu tenho dito sempre que nós precisamos ter um projeto que reestruture a segurança pública do nosso país. Na minha campanha eleitoral, no meu programa eleitoral, eu já falava da necessidade de se votar no Congresso Nacional a PEC 300. Por que a PEC 300? Porque será um instrumento para criarmos no país um fundo constitucional para compartilhar as responsabilidades entre estados e a União e ter recursos suficientes para manter a segurança pública. Observamos agora mesmo no seu programa questões relacionadas ao tema por falta de recursos, de investimentos. As delegacias abandonadas. Exatamente. Uma coisa triste, São né? prédios deteriorados, falta de equipamento, falta de investimento, falta de cursos de capacitação, de qualificação e principalmente a valorização do trabalhador de segurança pública. Então essas greves, esses movimentos reivindicatórios decorrem justamente dessa falta de estrutura. E o que nós queremos é garantir recursos para a segurança pública. A PEC 300 seria uma saída para isso aí, deputado? Eu não tenho a menor dúvida de que seria uma das soluções. Nós temos, com a criação do fundo, recursos oriundos do governo federal que serão transferidos para os governos estaduais. E é por essa razão que o governo federal não quer votar a matéria, e eu não entendo por que é que os governadores não lutam pela aprovação da PEC 300. Porque isso vai significar mais dinheiro para o Estado, para investir em segurança, para pagar melhor aos profissionais de segurança e para criar uma estrutura para combater a criminalidade. Os governadores, muito pelo contrário, costumam considerar a PEC 300 como um fato que vai lhes criar problemas, né? Eu não sei por que essa visão estrábica. No Brasil, as pessoas têm o hábito de discutir projetos sem ler, sem saber qual o conteúdo. Quer dizer, os governadores não leram? Certamente não, porque a PEC 300 diz o seguinte, que o governo federal deverá criar um fundo constitucional com tributos da União, ou seja, do próprio governo federal, a fim de transferi-los constitucionalmente para os estados, como acontece com a educação e com a saúde pública. São as chamadas transferências obrigatórias. Mensalmente aquele recurso chegará no estado. Ou seja, estamos tentando facilitar a vida dos estados e não estamos encontrando nos governadores, não é, a recepção necessária para aprovarmos esse texto. Bem, lá no Congresso também parece que está difícil, né, convencer a maioria a aprovar a PEC 300. Porque na verdade muitos parlamentares ficam preocupados com liberação de emendas, com cargos que tem nos governos e no governo federal. E aí a presidenta dá uma ordem e, infelizmente, o Congresso, de forma subserviente, não vota aquilo que é para beneficiar a população. A população quer segurança eficiente para combater a bandidagem, para evitar o aumento do consumo de drogas, para que nós tenhamos uma estrutura capaz de proteger os cidadãos. É isso que a sociedade quer, o Congresso tem que entender e votar para melhorar a vida das pessoas em todo o país. Quer dizer que ainda hoje, quando o presidente de plantão, ou a presidente, no caso de Dilma Rousseff, dá um grito lá do Planalto, o Congresso baixa a cabeça? Lamentavelmente, essa é a verdade. Tanto é assim que todos os presidentes têm uma maioria. E eu acho que deputado é para representar o povo, representar a sociedade, e não representar os interesses de um governo de plantão. Representar os interesses da sociedade de forma honesta, decente, discutindo aquilo que é melhor e votar naquilo que é certo. Se a PEC 300 traz benefícios para a população, valorizando o profissional de segurança, melhorando as políticas públicas num país que é um dos mais violentos do planeta, certamente eu acho que a pessoa tem que ter bom senso e votar em benefício dos cidadãos brasileiros. Por exemplo, a segurança em Sergipe em relação a outros estados do Nordeste. O senhor que circula,
que sabe das coisas, ela está melhor posicionada, está pior posicionada? Como é que está, na sua análise, a segurança em Sergipe hoje? Em termos de remuneração, está muito bem. Eu, inclusive, parabenizo o governador Marcelo Deda em função desse aumento que ele concedeu aos policiais. Mas costumo dizer também que ele engoliu o elefante e se engasgou com o mosquito. Está aí a prova. Polícia bem remunerada, as delegacias deterioradas, falta de equipamentos, às vezes falta combustível e falta de efetivo. Nós temos cidades com 30 mil habitantes com 2 policiais. Não resolve o problema. Então é necessário que o governador complemente essa política pública na área de segurança, dando a estrutura devida para os profissionais, para os delegados, para os agentes de polícia, para os policiais militares, para os bombeiros militares. E eu incluiria aí nesse grupo também os agentes penitenciários que cuidam dos estabelecimentos penais. Essas pessoas precisam ter uma reestruturação para ter melhores condições de prestar serviço e resolver definitivamente a questão da segurança pública e dos estabelecimentos penais no estado de Sergipe. Quer dizer, em relação a salários as coisas vão bem, mas o resto está precisando realmente de uma revisão geral, digamos assim. Está precisando de gestão e está precisando que o governador priorize esses setores. Em relação ao salário, o único erro do Marcelo Deda foi que ele priorizou os profissionais de segurança e não proporcionou os demais servidores públicos do estado que ganham mal, na saúde, na educação, mas esse não é o caso, nós estamos falando especificamente de segurança. Segurança pública o pessoal ganha bem, mas a estrutura, a falta de investimentos para modernizar, para equipar, para melhorar, isso ainda é deficiente. Eu espero que ele faça no decorrer deste mandato. Bem, deputado, o senhor é sempre cobrado, é natural. Quando o senhor faz uma crítica ao governo, há sempre aqueles que dizem, mas deputado, no governo passado no sentido, no governo dos democratas, as coisas também não iam muito bem. Como é que o senhor se defende na hora de uma crítica como essa? Comparando os índices, não é? Você tem os índices de violência. Sergipe nunca foi tão violento quanto no governo de Marcelo Deda. Então os índices são melhores. E o que a sociedade quer é resposta. Você anda pelo interior, o povo diz assim, segurança nós tínhamos no período de João Alves. É assim que as pessoas se referem, em função dos índices. Hoje você tem uma sensação de insegurança. Não pode deixar o carro na rua, que é roubado. No interior é um caso sério. Roubam gado, né? Roubam os objetos nas residências das pessoas, por falta de efetivo policial. Na época de João, você tinha talvez um efetivo maior. Eu não sei desses números, dessa comparação, mas os índices eram menores. E você anda no sertão, as pessoas dizem, João Alves acabou com o roubo de gado. E o que o povo quer é que acabe com a criminalidade mesmo. E isso ele conseguiu. Então causou a sensação de segurança pública. Porque muitas vezes o serviço é bom, mas a população fica amedrontada. O governo tem que passar confiança, tem que transmitir também essa sensação de segurança. E isso se faz com a presença de policiais na rua. Mas se você só tem 850 homens da Polícia Militar, num estado que tem 2 milhões de habitantes, você não consegue, por hipótese alguma, corresponder à expectativa da sociedade. Então, desses 850 homens, dia que fazem a segurança no estado, a informação que se tem é que 400 a 450 estão na capital, né? Quer dizer, o resto do interior com mais 400. O interior sofre, não é? Em função da ausência do Estado, a falta de policiais. E esse problema quem resolve é o governante, não é? Por isso que nós criticamos o governante. Vou criticar quem? Vou criticar o policial? Quem tem a caneta para autorizar um novo concurso, para capacitar pessoas, é o governador do Estado. Ele é que tem que ser destinatário. Mas o Estado está com dificuldades aí com a parte do limite prudencial, com redução agora de 1 bilhão e 300 milhões. Como é que a oposição viu essa redução no orçamento do Estado logo depois da aprovação na Assembleia, né? Poucos meses depois? Olha, veja, os números que o governo passa não são os números que ele demonstra nas palestras que faz para os empresários. Há poucos dias estive reunido com alguns empresários e o governador fez uma palestra demonstrando a capacidade de investimento, mostrando o equilíbrio financeiro do Estado, mostrando os orçamentos. O orçamento para o ano com a capacidade que o governo tem para possibilitar melhores condições de trabalho para todos. Ou seja, não podemos também admitir que o governo faça um investimento dizendo que o Estado está uma maravilha para uns e para os servidores o Estado está nessas condições precárias que ele tem dito nas suas entrevistas. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. O senhor não acredita que o Estado esteja quebrado? Não, porque a arrecadação,
Você veja o governo federal, ano a ano, não é, publica, divulga números de recordes em termos de arrecadação, a Receita Federal. É evidente que nós temos os nossos tributos estaduais que são autônomos e são independentes em relação ao governo federal. Entretanto, as receitas de transferências constitucionais de fundo de participação acompanham a arrecadação do governo federal. Então, se o governo federal constata a ampliação, o aumento considerável da arrecadação, significa dizer que os estados estão sendo abastecidos com volume maior de recursos a cada ano. Então, esse discurso é falho. Eu acho que o que falta no estado, na verdade, é gestão pública, é priorizar aquilo que é necessário para a população. E, na verdade, você fazer a aquisição de equipamentos para o próprio estado, você tem aí a questão da imunidade tributária, que o estado não paga impostos para aquisição de bens. Falta gestão pública no estado de Sergipe, falta eficiência. Quantas secretarias nós temos? Isso o governador não diz. Diminuiu o número de secretarias. Quantos cargos comissionados nós temos no estado? Isso o governador não diz. É necessário reduzir o número de cargos comissionados no estado. Tem o desvio de função. Quantos policiais que eram para estar nas ruas trabalhando e estão fazendo segurança de deputado, não é? Segurança de outras pessoas e estão lotados em secretarias de Estado? Isso é necessário fazer uma alteração para melhorar a proteção da sociedade. Portanto, o problema não é de falta de recursos, o problema é de falta de gestão e o governador Marcelo Dera precisa estar atento a isso para melhorar os serviços de segurança para a sociedade sergipana. Bem, eu quero agradecer a vinda aqui aos nossos estúdios do deputado federal Mendonça Prado. Obrigado mesmo por ter vindo, até porque nesse programa é assim, a gente ouve situação e oposição, todos aqui têm voz e vez, até porque é assim que se faz o bom jornalismo, né, deputado? Obrigado por ter vindo. Sem querer falar em sigla, você é um democrata, né? Atenda a todos. Somos democratas porque queremos a verdade acima de tudo, Com aí, certeza, estampada, né, na imprensa sergipana. Você está de parabéns por isso. Obrigado mesmo, deputado. Obrigado por ter vindo.